estão me ouvindo bem? Se alguém, como é que está a comunicação? Está bem aqui hoje? Tá Hoje eu ótimo. vou. Tá Ó, ótima, pronto. Tá bom, ótimo. Obrigado, Candé. Vejam, eu quero iniciar agradecendo a todos e a todas pela presença, não é? Não sei se Rosana já está no ar. Eu estou vendo aqui a lista dos nomes. Se você pode fazer, Rosana. Você está no ar, Rosana? Ah, Sim, André, estou. hoje eu também estou indo aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Rosana, eu vou pedir para você fazer o Evangelho, uma leitura do Evangelho. Ana Ximenes está me escutando? Tô sim, amigo, tô aqui. Minha amiga, eu vou pedir a você para fazer a prece inicial, tá certo? Sim, sim, com certeza. Combinamos assim. Então, Rosana, você pode fazer uma leitura, por favor, de uma página do Evangelho. Pode escolher aleatoriamente. Você faz o comentário e a gente passa para a prece, tá bom? Show. Pronto. Rosana? Rosana, você está aí? Só aguardar. Oi, André, estou. Tá me ouvindo? Estou escutando bem. Você pode fazer a leitura? Eles que são brandos e Rosana? André, eu acho que ela tá fazendo a leitura, mas o áudio deve estar desligado. Não está travando, não está desligado, não. Eu acho que está travando mesmo. Rosana, você se prepara, Ana? Aí eu posso fazer uma leitura sim. Tá certo. Você pega, por favor, o Evangelho. Vamos avisar a Rosana que tá. Deixa eu voltar, porque o áudio dela tá cortando demais. Ela Ó, travou lá. me ouvindo? vou pegar o evangelho agora. Rosana, teu áudio tá travando muito. Eu vou pedir a você para a gente fazer a prece, tá bom? E Ana vai fazer a leitura. Combinado? Por mim tá ok. Já posso até começar, se você quiser, André. Começa, começa. Ok. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Assim seja. Sim, seja. Pode fazer um comentário, Ana. Olha, eu acho que nós vivenciamos ao nosso redor, infelizmente, né, ainda há pessoas, irmãos, dentro do movimento espírita, também fora, no movimento espiritualista é mais comum,
não é? Que fazem dessa faculdade, que na verdade ela é um canal de serviço, de doação, né? Fazem disso um meio de vida, ou às vezes um meio de exaltação da própria vaidade. Porque eu imagino que se você se serve da mediunidade, ao invés de servir através da mediunidade, você também está fazendo um tipo de mercancia, um tipo de comércio, porque você utiliza a sua mediunidade, todavia, você a utiliza esperando retribuição, esperando reconhecimento, esperando algum tipo de incenso, assim, o incenso, né, da comunidade, a exaltação da sua vaidade, da sua personalidade. Então, a reflexão aqui que eu faço é no sentido de que o exercício da mediunidade seja um exercício humilde, discreto, um exercício completamente gratuito, não somente no sentido de não ser remunerado, mas também no sentido de não ser feito para a satisfação do seu ego, certo? E no mais também eu concito os nossos amigos aqui do franciscanos e também de outros centros espíritas que estão assistindo à palestra, que procurem, evitem, né, se possível, participar de eventos espíritas aonde haja esse tipo de apelo, né? Uma entrada paga, coisas assim a preço que não seja simbólico ou que não seja facultativo, né? A contribuição, porque efetivamente quando o dinheiro entra por uma porta, né, o apostolado de amor dos espíritos elevados, né, que trazem a mensagem de Jesus, de Nosso Senhor, sai pela outra porta. Então é essa a mensagem. Muito bem. Você pode fazer a prece. Rosana está com dificuldade no microfone lá. Eu não sei nem se não seria o caso dela sair e entrar de novo, sabe? Mas Ah, amigo, vamos estou aqui para você servir. faz a prece. Pronto, Para ótimo. sim. Obrigado. Você faz a prece inicial. Sim. Então, vamos agora levar o nosso pensamento ao nosso Criador, procurar nos conectar todos com nossos benfeitores espirituais, que estão com certeza ao nosso lado, buscando entrar nessa sintonia também. Vamos pedir que a nossa vivência aqui no movimento espírita, também a nossa vivência como cidadãos, não é? Como filhos de Deus, do Criador, seja uma vivência onde nós busquemos a nossa autoiluminação com o abandono do ego, o abandono progressivo, que nós busquemos deixar a busca pela autoexaltação, pela autoafirmação, a busca da vaidade, não é? Claro, é difícil, mas com a graça de Deus é possível trilhar esse caminho. E é isso que pedimos, porque a isso nos guiaram os nossos benfeitores espirituais nessa leitura que foi feita hoje. Pedimos, Senhor, que guie nossos passos, ilumine a nossa mente, nos dê a força moral necessária para nos colocarmos no caminho correto, no caminho do cumprimento da palavra de Deus, da sua mensagem de amor. Assim seja. Muito bom. Muito obrigado. A nossa
companheira Ana Ximenes, né, franciscana também, com, né, boa parte que nos escutam. Vejam, hoje, aí assim, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje, né? Hoje nós temos um desafio, né? Esse desafio é tratar de um tema com certa complexidade, né? À luz do espiritismo, porque o que nós vamos fazer é relacionar, não é, questões da psicologia, né, e esse diagnóstico da importância das vivências infantis nossas, inclusive, né, para a saúde mental do adulto, né, relacionar essas questões com as questões que são contribuições do entendimento da doutrina espírita, né, que nos possibilita compreender um pouco mais a realidade que nos cerca, que nós estamos envolvidos e envolvidas, né? Então, eu quero começar, porque o nosso tema é justamente esse, né? Quer dizer, os traumas infantis, as vivências na infância são um vetor para o processo obsessivo, né? Então, eu quero retomar algumas questões sobre o processo obsessivo, para a gente chegar na infância. Eu quero trabalhar inicialmente com uma obra muito interessante, que é a obra intitulada Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco, o médium do espírito Emanuel Filomeno de Miranda. Então, o Divaldo Franco, através da sua psicografia, o Manuel Filomeno Miranda, vem nos trazer um dado que é muito interessante. É uma passagem, essa foi uma das primeiras obras que mostra, por exemplo, um jardim de infância, não é? E aí o Manuel Filomeno de Miranda se surpreende porque ele chega no jardim de infância, numa escola, né, num educandário, e numa determinada sala que eles vão entrar, eles percebem que ali há uma série de entidades espirituais, muitas delas protetoras, né, das crianças ali envolvidas, mas eles percebem também a equipe espiritual, entidades consideradas obsessoras, né, ligadas a essas crianças, né? Então, a primeira questão que a gente se pergunta é: oi, como assim? Né? Como pode uma criança em terra idade passar por um processo obsessivo? Né? Então, é fácil quando a gente, né, compreende, faz um investimento na doutrina espírita, e a doutrina espírita nos esclarece, evidentemente, nós somos espíritos imortais, que ali está um corpo frágil, né? Mas que naquele corpo frágil, infantil, há um espírito milenar, né? Um espírito que teve outras vivências, né? E estabeleceu relações, teve uma vida social. Nesse processo, essas vivências, acertou, né? Errou. Ao errar, produziu mágoas, ressentimentos, né? Nos seus semelhantes. E essas mágoas não digeridas, né? Transformam aquela pessoa que, às vezes, numa encarnação anterior, gozava do círculo mais próximo, pode ter sido um familiar abandonado, um irmão ludibriado, né, por conta de questões de herança, uma pessoa que cruzou o seu caminho e aí o camarada era né, um juiz poderoso, né, alguém que detinha poder na sociedade, um senhor de terras, e aí tratou com indiferença, com maldade, com que a lei lhe permitia muitas vezes, né? E essa pessoa não esqueceu essa mágoa, transforma essa vivência não digerida numa fogueira, né, que alimenta o ódio, né, no obsessor. Alguém que não perdoou
há muitos anos atrás, né? Às vezes séculos, né? E que agora está diante da criança. Por que está diante da criança? E aí nós vamos tratar dessa questão, o que é que permite? A criança não se lembra. Um fenômeno obsessivo numa criança é uma das provas da reencarnação, né? De que nós temos outras vidas. E aquela criança ali, ela tem no seu inconsciente profundo, né? Ela tem uma espécie de imã que atrai esse obsessor, essa pessoa que ele magoou no passado e que ele agora, né, se encontra ligado. Por quê? O que é que há nesse inconsciente profundo da criança que atrai esse obsessor? O que atrai esse obsessor é a culpa. Essa criança de hoje, que foi o senhor de terras ontem, foi o juiz cruel, foi, né, a pessoa, né, que achando muito esperta, achando que enganava o próprio Deus, né, aos outros, mas não engana a própria consciência portanto, não engana Deus, e Deus colocou as leis divinas na nossa consciência, né? E aí ele desencarna, e hoje a criança foi alguém que desencarnou, que colheu os frutos do que plantou, o sofrimento, não é? Diante de todo aquele processo que ele causou, não é? Então, ele disputou uma herança no passado, ele enganou o irmão. Quando ele desperta no plano espiritual, ele diz: poxa vida, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Achei que enganava o próprio Deus. Às vezes, crimes que são crimes hediondos, terríveis, né? A gente vai falar um pouco nisso, e que a lei passam ao arrepio da lei humana, mas não passam ao arrepio das leis divinas, as consequências dos nossos próprios atos, né? Então, o que é que acontece com a criança? A criança é aquele espírito que reencarnou, não é? E que, nesse processo de reencarnação, ele adormeceu, teve o seu perispírito reconduzido, até preparado, né? O tamanho diminuído, a dimensão, ligado perispiritualmente né, ao perispírito da mãe. Houve o processo da reencarnação e todas aquelas vivências passadas, elas foram para o inconsciente profundo. Mas há a consciência de culpa. A recordação que está lá no inconsciente, ele não lembra, mas está lá dos atos praticados e esses atos cobram reparação. Então, não é um castigo de Deus, é uma consequência da própria consciência que atrai o obsessor, porque ele clama, a própria consciência clama por tranquilidade e paz. E aí só há paz quando nós refazemos os caminhos, não é? De fato, então a culpa está lá. É isso que atrai no inconsciente profundo os obsessores, né? Ou no caso de processos obsessivos, eu estou fazendo a generalização, que são oriundos de vidas passadas, né? Então vejam como é uma questão interessante. Isso aí é o inconsciente profundo. A nossa palestra é parte da seguinte pergunta: e o inconsciente dessa vida? Qual o papel das vivências nessa vida? Porque uma coisa que é muito comum, por exemplo, é a pessoa atribuir um processo obsessivo, como eu estou fazendo, só a questões ligadas a vidas passadas, e eu estou mostrando que, de fato, né, a grande maioria dos casos clássicos tem a origem nas vidas passadas. Mas há um papel dessas vivências infantis mal resolvidas. Eu quero só colocar uma questão para a gente se entender. Vejam, um obsessor, ele vai estudar a pessoa, né? Uma entidade espiritual que está fazendo um processo inteligente, né? Ele vai identificar as falhas de personalidade, ele vai identificar, inclusive, a personalidade como um todo. Há um estudo. Eu estou dizendo os casos de obsessão
com entidades inteligentes, etc., que são vinditas, são vinganças, né? Não é aquele caso assim, por exemplo, a pessoa tinha um vício e aí foi se permitindo alimentar aquele vício silenciosamente, aquilo foi estabelecendo uma sintonia com entidades espirituais do mesmo teor, que tem pessoas no plano espiritual que também têm aqueles mesmos vícios, né? E aí aquilo foi se tornando uma relação íntima e prolongada, e aquilo ali detonou um processo obsessivo. Isso é um comportamento, uma vivência na vida atual. Eu estou falando de outro caso. Tá ligando? Eu estou falando de outro vou caso, desligar. que é um caso de pessoas. Deixa eu ver se Yuska, pronto. Esse é o caso de pessoas que processos que estão originados com aquilo que eu estava falando para vocês, do inconsciente profundo, que tem uma base ali naquele, né, do inconsciente profundo. Então, esses casos de vingança, né, são casos em que o obsessor, muitas vezes, ele não trabalha sozinho, muitas vezes o obsessor ele faz um estudo da pessoa e ele vai identificar quais são as qualidades da pessoa, quais são os defeitos, né, quais são os vícios. Ele vai procurar alimentar os vícios e os defeitos e vai procurar combater as virtudes, que todos nós temos virtudes, né? Então o trabalho do obsessor é um trabalho que muitas vezes o que é que pode acontecer de pior na nossa encarnação? O que pode acontecer de pior na nossa encarnação é nós permanecermos no mesmo nível evolutivo que nós estamos, não é? Nos promovendo quedas morais, né? Retornos a comportamentos que nós queremos superar, não é? Então, nós tivemos um planejamento reencarnatório para fazer um movimento ao contrário do que eu acabei de descrever que o obsessor faz. Nós tivemos um planejamento reencarnatório para alimentar as nossas virtudes, desenvolver as nossas virtudes, combater os nossos vícios e combater os nossos defeitos, né? Então, até aí, esse é o panorama geral da obsessão, do processo obsessivo. Vejam, então, quando um obsessor inteligente, como eu estou colocando, alguém que quer uma vingança, não é? Que não perdoou, que traz esse fel dentro de si mesmo, né? Ele vai fazer esse estudo da personalidade. Uma coisa que a gente precisa avaliar é que nesse processo de identificar vícios, defeitos e virtudes, ele procura, nesse processo de estudo da personalidade do chamado obsediado ou obsediada, ele procura feridas morais, feridas na alma, processos mal digeridos. E onde estão essas feridas? E, evidentemente, eu estou usando uma analogia de feridas, né? Estão nas experiências, muitas vezes, dolorosas da infância, né? Então, aí eu quero ligar para vocês o papel não só do inconsciente profundo, quer dizer, das vivências em outras existências que a gente traz no inconsciente profundo, mas também nesse inconsciente recente dessa vida atual. E esse inconsciente recente é um vetor que é explorado no processo obsessivo desses casos de vingança. Por quê, André? Porque eles imaginam que são moscas, que procuram, eu estou usando uma analogia muito forte, mas imagine que eles procuram sofrimentos que a gente pode explorar, né, que o obsessor pode explorar. Então, que a gente traz. E esse processo é que a gente precisa compreender, porque a doutrina espírita é um conhecimento que é um dos únicos, talvez, movimentos religiosos que, através do diálogo entre ciência e fé, né, religião, né, e razão, a gente tem elementos ostensivos
para combater o processo obsessivo, porque isso na década de 80, o Manuel Filomeno Miranda já classificava o processo obsessivo como uma pandemia. A gente está enfrentando a pandemia, sabe que está enfrentando a pandemia viral, né? Mas tem um processo pandêmico, né, que a humanidade enfrenta silenciosamente, que é essa prática muito comum das vinganças através da influência espiritual negativa e constante, né? Isso é o processo obsessivo, que interfere. Se a influência espiritual ela acontece através do pensamento, o desencarnado consegue sugerir pensamentos aos encarnados, né? Alguém querendo fazer um processo de vingança, ele vai, através do pensamento, sugerir, né, uma série de questões para perturbar, para tirar a saúde mental daquela pessoa, né? Então, a grande questão que a gente precisa trabalhar bem, entender bem, é a importância da gente se voltar para essas experiências infantis para o processo da desobsessão. Então, a desobsessão, ela acontece não só com o tratamento espiritual, né, no sentido que assim, você vai tomar um passe, você vai participar de uma reunião mediúnica de desobsessão e ter um tratamento de desobsessão, não é participar que eu diga, participar de um tratamento que tenha uma reunião de desobsessão que atenda teu caso. Você não vai só mexer em reunião pública. Isso tudo compõe o tratamento de desobsessão. Mas o essencial no tratamento de desobsessão é a transformação moral do obsediado, né? Vou dizer a vocês que muitas vezes o obsediado, a espiritualidade sabe que ao reencarnar, a consciência de culpa no inconsciente profundo atrai aqueles inimigos, companheiros, cúmplices do passado, né, que estão no plano espiritual. Então, é previsível que a pessoa vá passar por um processo obsessivo de longo curso, às vezes, né? E aí, como é previsível, uma das questões que a pessoa se comprometeu ao reencarnar, no seu planejamento reencarnatório, é transformar-se moralmente para tocar o obsessor. A eficácia do tratamento espiritual é diretamente proporcional à transformação do obsediado, no esforço que ele implementa em ser uma pessoa melhor, né? Isso a gente conhece. O que é importante dar ênfase? Nesse processo de tornar-se uma pessoa melhor, é muito importante que a pessoa se submeta ao processo terapêutico de cuidar dessa criança ferida, como o nosso querido Alberto Almeida, né, ele usa essa analogia, né, que é tirada da psicologia humanista e transpessoal, de considerar, é uma metáfora, melhor dizendo, de considerar aquelas experiências infantis de abandono, né? de uma série de questões que nós passamos. Muitas vezes a família é o lugar dos melhores sonhos, mas é também, muitas vezes, o lugar dos piores pesadelos, né? Como foi a tua experiência da infância? Né? Teve momentos bons, mas teve também traumas, né? Teve sofrimento, teve dores, né? Como foi o seu processo de criação naquela família, que foi a melhor família que você poderia ter, é a melhor família para você, né? Naquele momento. Mas aquelas experiências da criança ferida, né? Aquelas feridas da infância, elas precisam ser cuidadas para que o processo da desobsessão ele avance, né? Que o processo da desobsessão, né, possa colocar fim a esse sofrimento de longo curso para tanto obsessores como para obsediados, né? Então eu vou agora, diante disso, eu vou trabalhar um pouco com vocês essa questão
das experiências infantis. Eu vou trazer alguns casos, tá certo? Para ilustrar, para dar exemplos de o que é que a gente pode ter com, né, consequências. E, engraçado, a gente, muitas vezes, ao longo da história da humanidade, nós tratamos as crianças, né, como se fossem adultos pequenos, né? E hoje a gente tem uma série de estudos científicos mostrando que não são. As crianças, elas têm uma especificidade na forma de pensar, né, de forma de se relacionar com o mundo, que a gente vai amadurecendo. O cérebro não está amadurecido o suficiente, por exemplo, para digerir experiências que a gente, né, entende como adulto, mas a criança não entende, né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, é muito comum crianças no processo de separação dos pais, né? Eu vou dar alguns exemplos. Crianças no processo de separação dos pais. O que é que acontece? Ela presencia os pais brigando muito. Vou dar um exemplo. Ela presencia, a criança presencia os pais brigando muito. E aquelas brigas constantes, aquilo, né, o casal não conseguiu estabelecer uma conexão saudável, um diálogo fraterno. Então, refletiu e, né, o casamento vem a termo. Né? Eles terminam a relação, às vezes de forma amigável, às vezes não, litigiosa, com mais sofrimento, etc. Mas digamos que o casamento veio a termo e esse término, a criança, né, ficou com a mãe, passou a visitar os pais, o pai, etc. E o que é que ele raciocina? A criança raciocina assim, ele não vai ter a maturidade de entender, poxa, meus pais estavam brigando e eles acharam melhor a separação. Né? Por exemplo, se isso não foi explicado para a criança, porque se você explicar, houver diálogo com a criança, a depender da idade, ela vai entender, ele precisa entender. E, de fato, tem ocasiões, né, que é melhor que cada um siga seu... Né, se não há condição de convivência fraterna, se não existe mais amor e que a relação ali entrou num fracasso, é melhor que se mantenha assim, a relação respeitosa e termine o relacionamento. Né? Não há no espiritismo um dogma da indissolubilidade do casamento. Não há. Né? A gente defende o casamento como instituição sólida, respeitável, base da família, né? Uma conquista das leis de moral da humanidade, a monogamia, né? Como está lá no Livro dos Espíritos. Agora, não é uma instituição que você não possa revisar, rever, se você está, por exemplo, com relação abusiva, se você está num relacionamento que ali está causando sofrimento para os dois, né? Mas, voltando à questão da criança, o casamento terminou e se você não explicou à criança, para o adulto, o que é que a criança tem a ver com o final da relação? Então, quer dizer, assim, equilibradamente, a criança, né, não pode ser responsabilizada pelo fim do relacionamento. Só que a criança, ela raciocina o seguinte, muitas vezes a criança cria uma espécie de crime imaginário, sabe? Às vezes esse crime imaginário é alimentado pelas questões do inconsciente profundo, entendam bem. Mas o olhar nessa vida, se a gente tem uma vida só, a criança acaba gerando, ela tem um sentimento de culpa, a gente não sabe por quê, mas ela cria a ideia, né, de que a separação dos pais foi culpa dela. Né? A separação dos pais foi culpa dela. E aí, vejam, às vezes até uma fala que a criança não entende, né? Uma fala tirada fora do contexto, a gente pensa que a criança não está escutando, ela está ali no mundo infantil dela, às vezes brincando, mas ela vai lá e ou capta uma frase, interpreta ao seu modo. Né? Então, não é raro filhos de casais separados
terem internalizado a culpa do fim da relação dos pais, né? Acreditando que aquilo ali aconteceu por conta dela, né? Vejam como é interessante isso. Então, essas crenças, a gente tem uma série de crenças consolidadas, cristalizadas na infância. E a gente precisa voltar a essas crenças, né, a essas experiências infantis, com o olhar do adulto, para dizer assim, peraí, não, mas meu pai reclamava de mim, de que a minha mãe só estava dando atenção a mim, não estava dando atenção a ele. Olha, se ele reclamava assim, a culpa não é da criança, a culpa é dele, não é? A culpa é de que, né, se envolva na criação do filho, que não dá tempo de você, né? Divida as atividades com sua esposa na criação dos filhos, e aí você vai ver que você vai se envolver, vai ter vínculo com a criança. Isso não é desculpa para o fim do relacionamento. É o fim do relacionamento se um dos lados, né, ou ambos, tem uma certa, né, defasagem, vou chamar de maturidade, de percurso ainda a construir, mas com certeza o problema não está com a criança. Então, quando a gente volta a essas experiências com o olhar do adulto, a gente começa é isso que é cuidar das feridas, a diluir, dissolver essas crenças infantis. Mas por que é importante a gente diluir essas crenças infantis? Porque vejam como é interessante. A gente, muitas vezes, cria ou desenvolve mecanismos de autopunição. E é por isso que os obsessores vão lá mexer nessas feridas, alimentar essas crenças infantis, porque quando a gente desenvolve essas estratégias de autossabotagem, de autopunição, eles vão explorar essas estratégias, alimentar essas estratégias, né? Eles vão deitar e rolar nessas estratégias de autossabotagem, né? É muito comum, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo feminino. A menina, ela presenciou essa separação dos pais e desenvolveu a crença infantil de que ela foi a responsável, né, pelo fim do relacionamento. E aí o que é que ela faz? Ela cresce e ela inconscientemente, né, passa a estabelecer, por exemplo, o mesmo padrão de relacionamento, reproduzindo as encrencas que ela viu os pais vivenciarem, né? E ela, para além disso, ela passa a escolher parceiros, que isso eu estou falando inconscientemente, né? Ser atraídas por parceiros, né, afetivos, que ela não consegue estabelecer relações saudáveis. Por quê? Porque ela diz assim, inconscientemente eu estou falando, no fundo, ela não se acha merecedora da felicidade de ter uma relação afetiva saudável, fértil. Por quê? Porque assim, a crença infantil é que ela foi responsável pela separação dos pais, né? Isso eu estou dizendo a nível do inconsciente, né, recente. Isso se mistura com o inconsciente profundo, se mistura, por exemplo, com a influência espiritual, não é, que vai ali atuar, né, explorando essas crenças, né? Então, você começa a ter uma sucessão de parceiros, relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos, né? E essas entidades espirituais podem promover certos reencontros com esses parceiros do passado, por exemplo, e, né, a nossa cultura vai o quê? Vai dizendo, principalmente as mulheres, né? Mas a gente precisa ver, o Espiritismo, por exemplo, nos convida a uma resignação ativa, né? Não é submeter passivamente, mas é uma cultura, por exemplo, do silenciar, né? Da mulher de submeter, de respeitar o marido nesse sentido. O marido e a esposa precisam ser respeitados, né? Quando há amor, há respeito. Mas não é disso que nós estamos tratando, é quando o outro lado não respeita
e você se submete a esse desrespeito como se isso fosse a vontade de Deus, como se isso fosse o comportamento esperado para que a mulher tenha. Por exemplo, estou dando um exemplo feminino, mas podia ser ao contrário também em outros aspectos, né? O camarada que reproduz, por exemplo, aquele comportamento de infidelidade do pai, não é? Que gerou, por exemplo, o litígio, a separação, e ele acha que nem conscientemente ele está ali. Quais são as crenças? Não? Ele quer ser, a referência dele é o pai, e a crença infantil dele é que ser homem é daquele jeito mesmo. E aí ele, apesar de amar a esposa, mas se permite relações extraconjugais, né? Isso é uma outra questão, né? Isso vai colocando em falência aquele matrimônio, né? Porque mesmo que a esposa não saiba, ele sabe, né? Ele sabe. E aí a gente pode a literatura espírita, né, uma série de casos mostrando o pai de André Luiz, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de tratar, né, um homem religioso, né, que, né, amava a esposa e se permitia aventuras extraconjugais, e isso terminou numa desencarnação que passou essas relações extraconjugais sendo, né, despercebidas, e quando chegou no plano espiritual ele não consegue ver a esposa, ele tem vínculo com duas ex-companheiras dessas aventuras que ele prometia, iludia, etc. Né? Prometia que ia deixar a esposa, etc., mas só naquela coisa da aventura, né? Alô? Iludindo, né? E aí tem vínculo com elas, né? E não com a mãe de André Luiz, né? Então isso é interessante. Travou Olha a tudo. consequência dos atos, né? Tem alguém me Que ele escutando? achava que era só uma aventura, entre aspas, só que aquela aventura é um semelhante, é um espírito imortal, igual a ele, filho de Deus como ele, né? E que ele tem que assumir as responsabilidades no campo do afeto. Então, vejam, eu quero só voltar, o quanto é importante a gente se debruçar para essas experiências infantis, né? O quanto, por exemplo, uma criança que foi educada dizendo, por exemplo, você é preguiçoso, né? Você, você é indolente, você, você é uma pessoa ruim, né? A gente tem uma série de exemplos de fala, ou se não, por exemplo, fica calado que você é criança, né? Antes nós tínhamos um modelo de criação, né, das crianças, que era um modelo que, de silenciamento, a criança não podia falar. Era um modelo de uma família, né, autoritária, né, aquela dita patriarcal, e que as crianças eram submetidas a uma série de questões, né? E nós perdemos essas referências, colocamos em xeque essa família autoritária, né, no silenciamento da criança, e muitas vezes, nós, nas gerações mais recentes, de algumas décadas para cá, o que está acontecendo é a nossa dificuldade de estabelecer uma relação com as crianças de forma saudável. A criança precisa de autoridade, precisa não de autoritarismo, diálogo, mas, né, limites. A educação precisa disso. Então, quando você não oferta isso à criança, aquilo vai trazer também uma série de outros traumas. A minha pergunta para você, meu amigo, minha amiga que está me escutando, é dizer assim: quais são as suas experiências traumáticas na infância? Porque todos nós temos essas experiências traumáticas, né? Todos nós, seja na família, seja na escola, tem experiências boas, experiências de felicidade, boas lembranças, né? Essas lembranças que nos vão nos acompanhar de momentos felizes da infância, e que na fase, se nós tivermos a felicidade de chegarmos à terceira idade, né, para quem aqui está me escutando não está ainda na terceira idade, mas essas experiências na terceira idade vão ficar ainda mais vivas, né, por uma característica da memória do envelhecimento, né?
Então, essa memória do longo curso vai estar mais, né, vai estar translúcida. Quais são as experiências da infância que a gente precisa valorizar, esses bons momentos? É isso que a gente tem que guardar. Mas a gente precisa também voltar com o olhar do adulto para aquilo que diziam a gente, né? O que é que te disseram? O que era a vida, de quem era você, como foi se constituindo a tua identidade, né? Muitas vezes isso tem um papel, isso não é isso na definição da personalidade, isso vai se dando na infância e a gente precisa ter um olhar muito acurado, às vezes com a ajuda profissional, né, de um terapeuta ou de uma terapeuta de sua confiança, para te ajudar com essa ajuda profissional a te guiar nesse percurso, para identificar os bons momentos e os momentos traumáticos, os sims da vida, os momentos afetivos, belos, mas também os momentos difíceis, né? Os traumas, as coisas que aconteceram, né? Como você foi criado ou você foi criada, não é? Então, às vezes, os pais, não estou nem dizendo que os pais, não estou nem entrando no caso, por exemplo, de problemas graves que também existem na família. Eu vou abordar um pouco isso daqui a pouco. Mas, assim, às vezes os pais dão o seu melhor, né? Estão achando, eles reproduzem até a educação como eles foram criados, né? Isso é uma coisa interessante, eu vou só abrir um parênteses para a gente conversar sobre isso. Se a gente vê, por exemplo, como é que você arruma o seu guarda-roupa? Então, só para dar um exemplo, né, assim, pontual, caricatural até, como é que você arruma seu guarda-roupa? Aí, é provável que você, ou o pai ou a mãe, ou seus cuidadores, adultos que foram referência para você, um deles arrumava o guarda-roupa daquele jeito. Ou não arrumava, era bagunçado, né? E aí, se você for atrás, às vezes você vai, né, esse hábito tá lá no avô, na avó, no bisavô, né? Isso vem passando culturalmente na família. As famílias têm suas culturas próprias, seus hábitos. Vejam como isso, né, vem passando. Imagine como criar um filho. Muitas vezes o pai e a mãe eles reproduzem como eles foram criados também, né? Muitas coisas são como eles foram criados. Então eles acham que estão dando o seu melhor, mas dando o seu melhor muitas vezes é colocando rótulos em cima da criança, né? As famílias elas têm os seus papéis, né? Ali dentro, todo grupo tem. Quais são os papéis definidos? De uma liderança, não é? Uma liderança que guia lá o barco. Quem é a liderança? Não, né? É o tipo de liderança. Outros papéis, tem a ovelha negra, tem o palhaço, né? Tem o rebelde, né? Tem o santinho ou a santinha, que muitas vezes né, é um rótulo muito difícil de carregar, por exemplo. Há um depósito na família de que aquela criança, aquela menina ali é a santinha. E ela aí tem dificuldade na fase adulta de explicitar seus sentimentos, a raiva que sente, de se colocar, porque ela foi sendo silenciada, né? Às vezes chega na adolescência e rompe, aí vira lá a rebelde, a ovelha negra, né? Então, quem é que rompe as coisas da família? Às vezes são um depósito. A criança cresceu escutando aquelas mensagens, né? E ela criou crenças sobre si mesma e sobre o mundo, né? Que são crenças infelicitadoras, né? Que trazem infelicidade e que são crenças que representam feridas que são exploradas no processo obsessivo, né? Não pense que não são tomadas, são plugs. Vejam, imagine só para a gente entender. É como se você tem ali o inconsciente profundo, não é? Que né, atrai o obsessor, ou, né, a entidade espiritual que a gente feriu, magoou, e ali ele está se vendo agora na condição de fazer a vingança, né? E aí você tem o inconsciente recente que coloca ali tomadas, né, para plugs, para que o obsessor chegue e vá lá plugar
na tua mente. Não é? É interessante isso. Né? Então, a gente precisa digerir bem essas experiências infantis, né? Digerir bem os traumas, né? Eu vou dar um exemplo agora, entrando numa questão mais sensível, né? Nós temos saiu muito na mídia essa semana, né? Um terrível caso de uma criança que é abusada sexualmente, sistematicamente, por um parente próximo, né? Que aí eu estava colocando para vocês, né? Um abuso intrafamiliar, e ela engravidou, e aí está uma série de polêmicas que me chamam a atenção até da situação como o Brasil está hoje, né? Quando se precisava se apiedar da situação da criança, né? E, e eu acho que se discute pouco, se tem pensado pouco nessas questões, né? Agora, eu quero voltar no caso dela, por exemplo. Eu lembrei de um caso que está em Sexo e Consciência. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ó. Esse aqui é um livro organizado por Luiz Fernando Lopes, até um companheiro nosso lá da Juventude da Federação Espírita Pernambucana, e o Divaldo Pereira Franco. Ele organizou uma série de passagens, né, do Divaldo Pereira Franco. Um deles aponta aqui no livro para um caso muito semelhante que da menina, né? Só que a menina não engravidou. Vejam como é essa questão. Às vezes a criança a pessoa nem lembra, né? Às vezes isso surge anos e anos depois. Ele tem 2 casos aqui que me chamam a atenção nesse sentido. O caso de uma moça que ela já estava na 3ª gestação, né? Ia caminhando para a 3ª gestação, e ela era casada, mas sempre, né, não assim, muito insatisfeita na sua intimidade, tinha uma coisa truncada ali na sexualidade, e ela tem uma lembrança de uma experiência de abuso na infância, por exemplo. Isso é uma ferida que os obsessores eles exploram, né? Precisa trabalhar, digerir. Como fazer isso? Ela teve uma lembrança de abuso, né? E aquilo, né, deixava ela, né, mal, etc. Esse caso aqui que eu vou colocar para vocês é o caso de uma psicóloga que ela a filha dela de 15 anos, né? Ela, o jovem estava cortejando ela, né? E ela disse para a mãe que não tinha condição de namorar com ninguém, porque ela não merecia, e etc, etc. E a mãe levou ela como psicóloga a uma terapeuta, e no processo terapêutico surgiu, né, a questão de que ela tinha sido abusada na infância, e também um abuso intrafamiliar, como no caso da garota aqui, que está sendo muito discutido. Né? E qual foi a questão? Para surpresa, tinha sido o avô, né? E aí, quando se foi atrás, ele já tinha abusado dos outros netos e netas, era uma pessoa que cometia esse crime hediondo, e provavelmente era portador de uma patologia da pedofilia, né? E aí, vejam, até o Leandro Machado fez uma palestra com um tema muito interessante essa semana passada na FEBNet. Então, eu sugiro a vocês esses dois pesquisadores que têm trazido contribuições muito interessantes sobre a questão, o Leandro Machado e o Alberto Almeida. Né? Então, vejam como essas experiências são feridas que precisam ser trabalhadas, não necessariamente o abuso no sentido da intimidade, o abuso sexual, mas essas experiências que o Leandro Machado está colocando como assim muito ainda presente nos casos que ele atende, né, na fase adulta,
né? Mas casos como esse, né, mas não precisam ser nesse sentido do abuso sexual, mas todos nós, em determinados níveis, passamos por processos, né, que podem ser considerados traumáticos, que deixaram marcas, né? E muitas vezes, sim, processo de abuso sexual, de outros abusos. Uma criança que passou, por exemplo, abandono afetivo, né? Não recebeu cuidado, não recebeu amor, ou uma criança que foi super protegida, né? Não, não deram a ela a condição de afirmar a própria personalidade, de tomar decisões, né? Então, uma criança, por exemplo, abandonada, às vezes numa família, né, até de classe média, mas que não teve amor, não teve assistência, os pais trabalhavam demais, essa criança ela vai sentir vergonha, né? Ela vai sentir, né? Ela vai achar que é culpada por não ser amada, ela acha que não é merecedora, ela vai criar uma série de crenças infantis, né? Que se a gente não olha um olhar do adulto, né? Não volta-se nesse processo de reforma íntima, de estudar e estudar-se, né? Que essa é a questão, estudar a doutrina espírita, né? E aí estudar-se, fazer o movimento inverso que o obsessor fez, que é identificar vícios, defeitos e virtudes. E eu estava dizendo a vocês, como é que eu vou alimentar meus defeitos, minhas virtudes, se eu não sei quais são? Então, eu preciso fazer uma imersão para identificar meus vícios, defeitos e virtudes, alimentar minhas virtudes, combater meus vícios, né? E combater alimentar minhas virtudes, combater meus vícios e combater meus defeitos, né? Então precisamos desse movimento nesse processo de reforma íntima, de cuidar da criança interior, né? Voltar ao olhar de adulto a essas experiências dolorosas, né? Às vezes até precisando de atendimento profissional para aprofundar o processo de reforma íntima e com a mudança comportamental a gente eliminar esses plugs do processo obsessivo, né? Mostrar ao obsessor que você se transformou moralmente, né? Se tornou uma pessoa melhor. E, por exemplo, voltar essas experiências na infância, às vezes dificílima, como, por exemplo, o caso do abuso sexual, e às vezes, né, como grave, um abuso sexual em caso intrafamiliar. Pessoas que você tinha afeto, o tio, né, o pai, o avô, às vezes até um abuso feminino, se fala pouco disso, mas tem casos, né, de pedófilas também. Então, pessoas que você tinha uma relação de afeto e que, né, aquele olhar infantil não percebia o que é que estava se passando, né? Muitas vezes a criança querendo agradar o adulto, né, submete a determinadas situações que nem sempre é violência física, mas é violência psicológica, espiritual, né? Então, voltar essas experiências com ajuda profissional para digerir essas experiências. E como é que se faz isso, André? Como é que se digere uma coisa tão dolorosa assim? As armas do perdão. Mas para isso, não estou dizendo que é fácil, entendeu? Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é importante, saudável, esse instrumento que Jesus nos deixou, essa recomendação de construção da nossa própria felicidade, o processo de perdoar, né? De conseguir dar paz de espírito a si mesmo. Quem perdoa é o maior beneficiado, né? Então, se conseguimos voltar a essas experiências, ou essas experiências dolorosas, né? Ou essas crenças, né? O abuso, o abandono afetivo, a superproteção, né? Entendeu que as pessoas deram o que deram, que, né, se enfrentou o que precisava enfrentar, mas não é culpa sua, né? Em que agora você tem que cuidar da sua felicidade, né? E aí seguir adiante,
né? Significa tocar a própria vida com as armas da bondade, do perdão, né? E aí está diante do desafio de construir a pessoa que você é, e você pode fazer isso. No caso, por exemplo, eu lembro muito de uma questão que o Divaldo coloca, né? Que você não é, ele diz a moça, não é o que fizeram de você ou com você, né? Quem vai fazer, construir quem você é você mesmo a partir de agora. Então a gente pode tirar do contexto e trazer isso para a vida de todos nós, né? Essas experiências infantis que foram nos constituindo, de abandono, né? De abuso, de superproteção, né? Seja qual for, de mensagens. Às vezes não tem nada disso, mas tem uma crença infantil internalizada. Essas experiências, elas não podem nos definir. Quem vai nos definir agora, na fase adulta, são as nossas escolhas, e aí tornar-se quem somos é responsabilidade nossa. Tome as rédeas da sua vida, e aí, a partir de agora, é você que vai construir o seu futuro. Essa é a mensagem que a doutrina espírita nos traz. Ela nos responsabiliza, sem nos culpar, não é culpabilização. Só para encerrar a reflexão, não é trazer a culpa é paralisante. É a gente ter uma posição proativa em relação a todos esses sofrimentos, né? E desafios da vida. E aí é nos responsabilizarmos. Um quadro depressivo são questões mal trabalhadas que muitas vezes não estão só nas vidas passadas, mas estão nessas experiências infantis. Não, muitas vezes não estão só nessas experiências infantis, estão nas questões das vidas passadas. Mas aí vem o processo obsessivo, é o grande culpado, é o obsessor. Nada disso, não é maior do que a sua capacidade de tomar decisões, de tomar as rédeas da própria vida e seguir em frente. É o que Jesus nos convida, não é? Ele diz assim, que brilhe a vossa luz, né? Então é isso que é a nossa tarefa a partir de hoje, que brilhe a nossa luz, não é? É isso, um abraço. Vamos agora para as perguntas e respostas, tá certo? Eu vou comentar, não sei se as pessoas se fiquem à vontade de fazer comentários. Nós temos meia hora, são 8 horas, nós temos até 8h30 para trocar ideias sobre essas reflexões que eu trouxe, né, na noite de hoje. O que é que vocês me dizem? Fiquem à vontade. A palavra está aberta. Tem aqui o Canindé, né? Quer falar, Canindé? Tem outra pessoa que quer falar? A palavra está com vocês. Ceciana quer falar? Quem quiser falar aqui, tem uma série de pessoas. André, Adriana. eu quero lhe dar Oi. os parabéns pela excelente exposição. E eu mesma, na minha experiência de acompanhar, né, na vivência mediúnica, já vi crianças obsediadas e a gente sabe, realmente acontece. Achei também muito bom quando você falou que a gente pode ter, né, processos obsessivos desencadeados nessa encarnação mesma, né? É importante porque muitas vezes se esquece isso, né? E, assim, eu acho assim, muito pertinente a maneira como você abordou, muito legal. Outra coisa, um aspecto que me causa assim, uma certa. Eu acho que é complementar, é o seguinte: às vezes a obsessão não vem de uma dívida, mas infelizmente, como há espíritos bons na Terra, que se vinculam a outros para fazerem projetos de caridade, infelizmente no plano espiritual há espíritos ruins que se comprazem no mal e se unem uns aos outros para aproveitar as oportunidades que aparecem de semear o mal. Então, às vezes, você estar
com um trauma de infância e aquilo lhe coloca numa zona de vibração um pouco baixa, os espíritos se aproximam sem não tem uma dívida com você necessariamente, um resgate. Eles apenas, poxa, vamos aproveitar, ela está deprimida, né? Vamos aqui, olha, uma pessoa, para quem sabe, quando desencarnar, vem nos ajudar aqui, né, na nossa um conhecimento desses grupos de espíritos que, infelizmente, se dedicam ao desamor, né? É um conhecimento que a gente não pode menoscabar, né? E nem fazer de conta que não existe. Infelizmente, existe. Então, nem sempre se trata de uma dívida. É só isso que eu queria colocar. Das escolhas, né? Das escolhas que a pessoa faz também nessa vida, né? E eles são explorados, né? Essas feridas. Lembrar que o processo obsessivo, eu vou fazer uma analogia com seria uma vampirização, né? É um alimento psíquico também para essas entidades, né? Eles exploram isso, né? Aqui tem uma série de pessoas, eu vou seguir, tem duas perguntas, né? Mas eu estou vendo aqui, tem uma série de pessoas conhecidas nossas, né? Tem o Saturnino que entrou, o Armando, né? Acho que Armando é Armando Lúcio, é Armando Lúcio, será? Ou é outro Armando? Tem Rosana, Zilmar, né? Dos conhecidos. Quer que vocês fiquem à vontade para perguntar, tá certo? Tem aqui o Canindé e eu vou aqui para o chat e depois a gente abre. Quero escutar vocês, tá bom? Tem aqui o Canindé, ele fez a seguinte pergunta: a experiência da separação faz com que a criança se sinta culpada pela separação dos pais dela, que celebravam a vida e eram uma família feliz. Agora não existia mais por causa da chegada dela. Isso é uma crença infantil, né? E aí, na infância, onde se pode ocorrer com mais facilidade uma simbiose entre uma criança e um espírito ou espíritos obsessores, né? Então, não sei, Canindé, se essa não sei, Canindé, se essa era uma questão que não sei se eu já abordei, depois que o Canindé colocou aqui que estava esperando escutar, etc. Mas eu não sei se eu entendi a pergunta, né? Sobre sobre essa simbiose, né? Porque o processo de simbiose seria assim um processo em que há há uma ligação tão, né, forte, né? Não é uma ligação tênue, é uma ligação tão forte de ligação perispiritual, né, de um processo obsessivo, né, que há uma identificação ali muito grande, né? Por isso é uma relação simbiótica, né? No caso de uma criança, num processo obsessivo, nesse sentido, claro está que aí não são as escolhas dela nessa vida, porque ela está começando a vida nessa, né? Então não tem como. Ela ainda está se assenhorando do seu próprio livre-arbítrio nessa existência. Mas são escolhas, né, de parcerias, né, de aí atitudes equivocadas na infância ou, perdão, na infância, nas vidas anteriores e que estão repercutindo nessa vida na infância, né? Quando a gente vê assim, aparece sim, causa surpresa, é interessante, há certas, eu já vi comentários, a pessoa diz, oxe, ele é uma criança com processo obsessivo, sim, ele é uma criança agora, né? E aí, às vezes, tem casos, sim, de ligações perispirituais, cobranças mesmo de vidas passadas, e aí uma obsessão muito ostensiva, né? Simbiótica até, é verdade. André, Sim, opa, opa, Edinho, fique à boa vontade, noite. muito bom, valeu, irmão. Pode falar, Edinho. Boa noite. Tudo bom, Aninha? André, você, como sempre, né, dando show. Parabéns. Obrigado. A gente que trabalha com educação observa muito esses comportamentos, assim, tem criança que chega para a gente e diz assim, tudo dela é eu não mereço. É a palavra dela de ordem. Faça isso, você é inteligente. Não sou, eu não mereço. E eu fico me perguntando,
O que acontece, meu Deus do céu? Uma criança chega, eu sei que ela tem uma carga já, ela vem trazendo uma carga muito grande de vidas anteriores, né? Mas eu não consigo conceber um pai dizer para um filho que ele não consegue crescer, vencer. Você não consegue ler, você não consegue andar de bicicleta, você não merece ter o brinquedo, você não merece o que o colega tem. Eu acho um absurdo muito grande. Aí eu me remonto à minha pessoa. Vou até me expor um pouco. Quando eu lembro, isso nunca saiu da minha cabeça. Quando eu era pequena, eu era muito danada. Eu ainda sou, né? Quem me conhece sabe. Eu era muito travessa. E quando eu me machucar, eu caía, por eu ser travessa, minha mãe dizia assim: não chore. Não chore, porque criança inteligente não chora. E isso ficou na minha cabeça que eu tenho dificuldade de chorar. Quando eu consigo chorar, para mim uma vergonha tão grande, é como se eu me despisse, entendeu? E eu não gosto. E eu tenho observado isso em alunos nossos, meninos que já têm 16 anos, né, que está terminando o ensino fundamental, eles não chorarem e se rebelarem, se jogarem na parede, tentar machucar-se, eles chegam até se mutilarem. E eu fico sem saber o que fazer com esse menino, porque eu também passei pela experiência dessa, e mesmo estudando a doutrina, mesmo correndo atrás, passando por psicólogo, psiquiatra, fazendo tratamento espiritual, mas eu ainda não consegui me desvencilhar. Eu gostaria de saber como fazer, como tratar meus alunos. Primeiro eu tenho que me tratar, isso aí eu sei, né? Mas eu queria dar, como educadora, um alento para esses meninos, porque parece uma coisa, eles sempre vêm a mim, procuram a mim, que eu fico perguntando, por que esses meninos vêm a mim, eu comigo mesmo, se eu tenho o mesmo problema, mas eles me buscam para saber, para ter solução. O que fazer com um pessoal desse? Muito, muito bom, querida. Veja, foi muito bom a sua questão. Você traz questões muito, muito interessantes para a gente conversar e refletir, né? Porque, veja, primeiro, assim, o desafio de a gente diluir essas experiências, né? Porque imagine que isso é muito forte, foi esse inconsciente recente, esses comportamentos constituídos na infância, não são fáceis de serem digeridos. A gente precisa voltar e, de fato, procurar ajuda terapêutica. É um processo muito importante, né, às vezes, longo curso, médio prazo, e a gente tem que continuar neles. Né? Ou seja, tornar consciente já é um passo muito importante, né? Tornar consciente e você localizar de onde foi essa dificuldade, como foi construída essa dificuldade de você entrar em contato com o seu sofrimento. Tem gente assim e a doutrina espírita nos ensina isso, né? O sofrimento tem um papel. Agora tem gente que saboreia o sofrimento, volta o sofrimento e fica curtindo o sofrimento, como aquela cultura popular chama de dor de cotovelo, né? Isso é uma relação, né, masoquista, né, do sofrimento. Não é isso que a doutrina espírita nos convida, né? A doutrina espírita nos convida a viver o sofrimento e superar esse sofrimento, enfrentar esse sofrimento, né? Então, uma mutilação emocional dessa, eu vou dar um exemplo que você colocou, Edil, e com certeza sua mãe não estava querendo né, trazer essa consequência, ela estava querendo criar uma menina forte, uma mulher guerreira, né? Então a intenção dela era essa. Uma das questões que você pode avaliar é que ela foi criada dessa forma e estava reproduzindo o que ela achava de melhor, ou até não foi criada, mas estava querendo justamente que você não fosse frágil e você enfrentasse com força, com cabeça erguida, os desafios que você ia ter na vida, né? Então, ter esse tipo de leitura nos ajuda a digerir, a perdoar, entender o lado do outro que estava querendo o melhor, no caso o pai, a mãe, entendeu? Em casos assim, né? Nem sempre são assim. Às vezes você tem traumas, como eu estava colocando, coisas terríveis da família,
acontecem os melhores sonhos e os maiores pesadelos, né? Mas nesse caso seu, é um exemplo muito interessante como uma coisa, um dispositivo da vida, né, da criança, bem intencionada da mãe, pode também trazer consequências, né? E mutilações emocionais. Nós não somos educados a entrar em contato com os nossos sentimentos. E aí, sentimentos negativos, o medo, a frustração, a gente precisa ser educado para sentir isso também. Isso tem um papel, né? Não é você negar a tristeza. Está triste, vivencie aquilo, chore, né? E saia daquele sofrimento, reaja, né? É, esse é o processo que a doutrina espírita nos orienta, né? Tá, o luto, perder um ente querido, viva o luto, viveu o luto, né? Vivenciou aquela tristeza, é normal, é saudável que você vivencie e que você supere, não é? Enfrente, né? Para superar. Então, essas são questões muito interessantes, né? A vida acaba nos trazendo os desafios que a gente precisa, né, ter, né? E aí, os casos que aparecem na vida da gente são recados para você também, para a gente, né? É o que você está precisando, você está dizendo ao outro, é o que você está precisando escutar, não é? Vejam, eu vou seguir adiante. Tem aqui. Obrigada, viu? Obrigado a você por contribuir conosco e se colocar, foi excelente. Tem a Adriana que diz assim: sabemos que os traumas sofridos na infância geralmente são percebidos na adolescência ou fase adulta. De fato, ela estoura, né? Muitas vezes nessa fase, né? E aí eu quero linkar com um processo obsessivo, né? Essa fase muitas vezes tem fases. O processo obsessivo acontece em todas as fases, mas por exemplo, a fase da adolescência para a fase adulta, que é da definição da personalidade, você vai atuar no mundo social. Os obsessores muitas vezes atuam nessa fase porque você está ali uma planta frágil, ainda não está, né, frondosa, inabalável, e aí o que você vai se tornar de fato nessa existência, há muito investida nessa fase, né? Uma adaptação do cérebro ainda em desenvolvimento, e as coisas estouram, né? Outra fase é a terceira idade, né? Que chega também muito investida, porque a pessoa está recordando o passado, e essas recordações muitas vezes trazem culpa, e aí a culpa é um abraço com as sombras, né? É interessante isso. Aí vamos continuar na leitura aqui. São percebidos na adolescência ou na fase adulta. O sofrimento vivenciado, por vezes, no silêncio, é porta aberta para o acesso de terceiros, principalmente quando trata-se de médiuns. Baixa-se o padrão vibratório, sendo necessário trabalho regenerador no campo físico, mental e espiritual. É verdade, Adriana. E aí, sendo médium, aí, mediunidade ostensiva, aí você tem uma porta aberta para influências espirituais, né? Se você não está bem, se essas feridas não são tratadas, né? Por isso o Alberto Almeida, eu acho que ele usa essa metáfora, é muito interessante. Cuide da sua criança interior, né? a, Ele tem um seminário que diz assim: desperte a sua criança dourada. Vocês podem assistir esse seminário no YouTube, está disponibilizado, é uma continuação da reflexão que a gente viu aqui de forma mais aprofundada. De fato, ele é um profissional muito qualificado, né, e me dá contribuições muito interessantes nesse sentido, né? Então, o que é isso? O cuidar da sua criança. A criança dourada é despertar as boas lembranças, as nossas potencialidades, coisas boas que aquela criança, o André do passado, a Dilma do passado, o Armando, né, do passado, né, todos nós, aquelas coisas boas, o ímpeto da criança, o prazer de viver. Então, despertar, trazer de volta isso, transformar essa criança ferida numa criança dourada. É a proposta lá do Alberto Almeida, né? Então, a doutrina espírita nos ensina essa questão, né? Para revisitar né, a partir de Jesus, essas experiências e digeri-las, né, da melhor forma possível, né? Meu amigo Armando, tá, muito obrigado, meu amigo. O incentivo de sempre, né? Vocês querem colocar mais alguma coisa? São 8h20 e nós teremos 10 minutos. Vocês fiquem muito à vontade
para falar, nós temos 10 minutos para conversar outras coisas mais. O que é que vocês me dizem? André, Opa, Canidé, muito bom. eu vou dar um depoimento aqui. É o seguinte, eu fui seminarista, né? E na época que eu era seminarista interno, lá em Carpina, eu ia para a escola, né? E estudava no colégio interno. E eu via todos os dias as mães dos alunos, os pais dos alunos. Rapaz, isso criava em mim isso me fazia chorar, sabe? Me fazia chorar pela falta principalmente do pai, né? Então, assim, como é que você vê? Analisa aí essa situação. Entendi, Canidé. Aí veja como é interessante que você está colocando, é que eram situações desafiadoras, você estava tendo uma formação e estava interno lá, e a falta que a família fazia, né? Então, essa é uma situação dolorosa, né? E nós temos até outras, né? É uma situação assim, e vamos ver né, um aspecto positivo. Apesar da saudade, você tinha a família a quem recorrer, por exemplo, né? Existem outros desafios. Eu fico pensando nos dias atuais, né? As crianças, só para fazer uma pequena reflexão, certo? As crianças, como é que elas estão sendo criadas, né? Porque a gente né, questionou e com razão aquele modelo autoritário, né? E aí de repente não, a gente não consegue, tem uma dificuldade de colocar um outro modelo de autoridade democrática, né, dialógica no lugar, é difícil isso, dialogar, colocar limites, isso dá trabalho, dizer não à criança, naquela fase da birra, dá trabalho, né? Então, muitas vezes os pais voltados para a aquisição de dinheiro, né? E aí quer dar o melhor, né? Quer ter o padrão, e aí muitas vezes faz o investimento. Eu quero minha casa de campo, eu quero meu carro novo, eu quero dar o melhor para meu filho, para minha filha. E aí a ênfase que se dá, por exemplo, na atividade material, né? É muitas vezes maior do que, por exemplo, você cuidar de outras questões, né? Às vezes é melhor que você não ganhe tanto, ou não trabalhe tanto, mas que tenha mais qualidade de vida com a sua família. Mas não é o que acontece muitas vezes, sabe? O que eu estou fazendo reflexão é que muitas vezes várias crianças, né, várias famílias, os pais estão tão voltados para essas atividades materiais, ficam pouco com as crianças, terceirizam a educação dos filhos, né? Atividades assim, o pouco momento que se tem ao lado, que podia ser uma convivência com qualidade, não está sendo de qualidade. Você não tem contato com o filho ou com a filha, né? Às vezes está dentro de casa, mas não está com contato, não tem conversa, não tem momento afetivo, né? Então essas crianças, elas vão crescer e vão sentir o sintoma do abandono afetivo, né? Muitas vezes abandono afetivo, o que é que elas vão querer? Elas foram educadas para não ter frustração. Se for dizer não, a criança reclama. E nessa dinâmica, os pais já atendem todos os desejos da criança. A criança cresce, quer tudo rápido, não é? Não tem contato afetivo com os pais, não é? Então, né, cresce e aí não estabelece uma relação, não tem vínculo, não teve convivência. O afeto vem da convivência. Então, o Espiritismo nos ajuda assim a compreender a importância da qualidade do tempo. E o que a gente investe, às vezes é melhor ganhar menos dinheiro e você estar com o seu filho com qualidade, aproveitando aquela convivência, né? A gente não sabe até quando, né, que Deus vai nos permitir, nessa experiência material, estarmos juntos, né? É muito importante aproveitar isso, né? E aí você, com vínculo, com a convivência, com afeto,
Aí você faz o processo da educação, né? Mas isso é uma reflexão lá na relação de pais e filhos, né? O foco da nossa conversa hoje é a gente perceber a importância da gente volver a essas experiências infantis e aí trabalhar os nossos traumas e dar mais vitalidade aos momentos felizes. Todos nós tivemos momentos felizes, bacanas na infância, mesmo aqueles que tiveram infância mais sofrida, também tiveram momentos felizes. Não obstante, todos nós também tivemos nossos desafios, nossas dores, nossas frustrações, dentro da família, na escola, na sociedade. Então, isso precisa ser digerido, não é? Essa experiência do abandono, da falta, da ausência, não é nem abandono, da ausência no seminário, na experiência do internato, né? Como é que eu vou me relacionar com essa saudade, né? Então, me amar mais, dar mais momentos também para mim, me zelar, cuidar de mim, não é? Isso é muito importante, né? Cuidar de nós mesmos, né? E não quer dizer isso egoísmo, não quer dizer isso vaidade. Ao contrário, o cuidado de nós mesmos é muito, muito importante, né? É nesse sentido que a doutrina espírita nos coloca, o desafio de sermos pessoas melhores, né? Não é isso? Nós estamos caminhando para o final. Vocês querem colocar mais alguma questão? Será que alguém quer colocar mais? Já são 7h27, 8h27, porque senão nós vamos caminhar para o final. Armando, você está por aí ainda, Armando? Você está aí? Que se você... Obrigado, Iusca. Muito bom. Quero lhe agradecer. Iusca está sem microfone lá, mas está fazendo a administração da palestra, tem prestado um grande serviço, né? Muito obrigado, Iusca, em nome do franciscanos. Armando, você está por aí? Não sei se... Saturnino, está por aí, Saturnino? Vamos caminhar para o final. Deixa eu ver quem é que está na Sim, sala. sim, estamos aqui. Estamos aqui. Pronto, também. Vamos fazer, por favor, Saturnino, meu amigo Saturnino, meu irmão, prece de instituto. Ok, André. Boa noite a todos, né? Parabenizar pela exposição do André, né? Foi excelente, né? Então vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, estamos agradecidos nesta noite pelos esclarecimentos que nos foi trazido, que com certeza nos será bastante útil para que possamos entender as nossas dificuldades emocionais. Rogamos a assistência da equipe de benfeitores espirituais do Mestre Jesus, para que tenhamos uma semana envolvido dentro de um clima de tranquilidade e que as dificuldades que virão, com certeza, possam ser enfrentadas de forma altiva, sem muitos medos, sem aquela falta de ânimo. Que possamos, a cada dia, compreender melhor os ensinamentos do Cristo através da sua prática. Estamos agradecidos por tudo e rogamos sua assistência hoje e sempre. Sim, seja. Minha gente, olha, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, não é? Semana que vem nós temos continuar aquele ciclo, né, de O Mundo Melhor Começa em Mim, né, que nós estamos seguindo. E semana que vem vai ter Fábio Michel, trazendo um tema muito interessante, que é o desafio da vida pós-pandemia, né? Quer dizer, o papel da confiança em Deus, né? Então, isso é muito interessante, porque a fé não é rótulo religioso, é confiança em Deus. E depois, no mês de agosto, nós temos Saturnino e o Antônio Fernandes, com o tema relacionado à humildade, tá certo? Sentir igual às pessoas. É muito bacana a gente seguir nessa sequência e depois nós temos mais surpresas por aí, viu? Muita coisa boa reservada, temas assim interessantes que a gente tem
procurado conversar com as pessoas, a Ana vai estar conosco, entre outras questões, né? A inauguração até da IUSCA, a gente conversando sobre a verdade, né? E como é que o Espiritismo nos ajuda a identificar essas coisas todas. Vamos conversando. A gente espera contar com vocês aqui, todos e todas, no próximo domingo, tá bom? Um grande abraço para vocês e boa semana, de uma semana de muitas prosperidades espirituais. Tá? Grande abraço, minha gente. Piusca, aí você pode até deixar a gravação, tá? Fecha a gravação para a gente sair. Um grande abraço.